Bom dia, gente. Aqui é o presbítero Walt. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, por mais esse dia maravilhoso, né? Eu não sei aí na sua cidade, no lugar que você mora, mas aqui em São Paulo, a noite foi muito fria mesmo. Mas está amanheceu um dia maravilhoso, né? O sol desapontou, mas mesmo com o sol, tem área que ainda é frio, né? Mas está gostoso, né? Tudo isso é para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, por tudo que Ele tem nos dado e por mais esse momento, pela minha vida, pela tua vida e por tudo que Ele tem feito por mim e por você. Graças a Deus, eu tenho certeza que Ele também está cuidando daqueles que estão no frio, aqueles que estão no relento, né? Muitas das vezes nós reclamamos, temos uma casinha, um teto, um cobertor, mas às vezes nós reclamamos com Deus, achando que é pouco. Mas temos que ser gratos porque muitos que estão numa vida que muitas das vezes eu creio que tem deles que pedem até para Deus tirá-lo da terra, de tanto sofrimento. Então que nós deixamos de reclamar tanto e vamos agradecer e ajudar os necessitados, aqueles que precisam. Nós temos que arregaçar as mangas e ajudar. Porque se nós não amar os nossos irmãos, de que maneira vamos amar a Deus, que nós não vemos Deus, nós sentimos Deus, mas não vemos Ele. Mas mesmo assim, o nosso amor é imenso. Mas para nós demonstrar um amor maior ainda, nós temos que mostrar uns com os outros. Porque não é que eles não são seu parente, não são seu, mas são os irmãos. Porque todos nós fomos gerados por um só Deus. Quando Ele criou, é um só Deus para todos os seres humanos da face da terra. Amém? Lembre-se. E quero saber como você está. Se você está feliz, porque a tua felicidade é a minha felicidade. A tua alegria é a minha alegria. Se você está feliz, eu também estou feliz. De que me adianta eu ser feliz, estar cheio de felicidade, sabendo que você aí do outro lado está passando por dificuldades, está passando uma vida terrível, um sofrimento horrível, e eu ficar sempre achando bom a tristeza do meu irmão. Não. Eu quero saber, você é feliz? Você está feliz? Você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem lhe dado? Às vezes, por as mínimas coisas que você agradecer a Deus, Ele te coloca no muito. Então, nós temos que ser grato a Ele. Não é só em palavra, é em atitude. Se você for grato a Deus,
Você é uma pessoa caridoso, uma pessoa que ajuda o seu próximo com prazer e com alegria. Estou falando porque nós estamos vivendo num tempo de egoísmo. Me perdoe se a palavra está, mas é assim. Estamos vivendo num tempo, eu estou bem, os outros que, com licença da palavra, como eu já vi alguém falando, dizer eu estou bem, os outros que se explodam. Não, não é dessa forma. E às vezes tem pessoas, mesmo desse ritmo, dizendo que são servos de Deus. Mas Jesus Cristo, aqui no livro de Mateus, ele, nos seus ensinamentos, ele diz na sua palavra diferente. Ele fala aqui no capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: todos aqueles, pois, que escutam estas minhas palavras e a praticam, assemelhou-lhe a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus Cristo, ele nos ensinou, ele nos ensina através da sua palavra, mas não é para eu esconder a palavra dele e guardar só para mim. Não, eu tenho que distribuir aquela palavra, aquilo que eu aprendi, eu tenho que distribuir para os meus irmãos, para que eles aprendam e um ao outro vá ajudando. Aí simboliza uma corrente do bem, mostrando ao mundo o que nós devemos ser uns dos outros. Quando ele diz, pôr em prática, é você ouvir a palavra de Deus, ouvir que Deus é o único que nos ama de verdade, que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Quem de nós, quem de você, quem de mim, quem de nós? Qual ser humano na face da terra que, tendo um único filho, vai doar para salvar alguém? Ele está ali saudável, o seu filho amado, e você vai... Vamos raciocinar um pouco. Quem de nós faria isso? Ver seu filho amado ali, seu filho querido, a sua semelhança, ver ali o seu único filho e doar para sofrer, para padecer, para apanhar, para ser arrastado. Vamos colocar o raciocínio. Vamos observar o grande sofrimento de Jesus para conosco, para que não seja em vão. Porque o rumo que está tomando, as coisas que está acontecendo. E agora, há uns anos atrás, inventaram uma teologia, eu não sei se você que está me ouvindo, você fez isso, ou faz, eu não sei, também não sou contra, cada um siga da maneira que achar que está correto. Para mim, o válido é aquilo que está escrito na palavra. De forma nenhuma eu vou aprender algo para distorcer as palavras. Se Jesus é o Salvador, ele é o Salvador. Se ele é o único que pode salvar, ele é o único que pode salvar. Mas existem esses doutores, esses homens que estudam tanto para tentar distorcer a verdade de Deus. Só existe um caminho. Eu só acredito naquilo que vem do alto. Eu acredito nas pessoas simples que têm os seus joelhos
quadrado de tanto estar de joelho, clamando, fazendo bem, obedecendo e pregando a palavra do Senhor humildemente. Não sou contra você que faz o seu doutorado, o seu mestrado, isso aí eu não sou contra. Mas os homens estão demonstrando que estão procurando mais os ensinamentos dos homens do que o de Deus. Humildemente, eu prefiro buscar ao Senhor pela madrugada, no momento que o Senhor me desperta. E quero dizer para você, a Bíblia, ela nos adverte dizendo assim, capítulo 24 de Mateus, versículo 4, diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Enganarão a muitos falsos profetas com seus linguajar bonito, suas palavras lindas, comovendo as pessoas. Fique atento, porque vai surgir algo terrível sobre a terra. E muitas pessoas vão ser enganadas. Mesmo que o camarada ore, desça fogo do céu, mesmo que o camarada ore, levante até mortos. Mas primeiro pede a Deus para Deus abrir o teu entendimento e os teus olhos para que você veja se realmente aquilo ali é Deus. Porque o inimigo também é enganador. Ele é astucioso. Ele vê você dizendo, eu só acredito se eu ver isso e isso. Ele faz. Ele faz. Guarde os seus pensamentos, só você e Deus. Não fale, não solte a voz, porque Ele está ao redor, procurando uma brecha para destruir a sua fé. Mas aqui, nesses versículos está dizendo que se você edificar a sua casa sobre a rocha, como está escrito no 25, se você edificar a sua casa sobre a rocha, vai descer chuva, vai vir vento, vai vir tempestade, vai combater a sua casa, mas não derruba, porque você está firmado na rocha. Você firmado na rocha, você não vai dar ouvido a outro evangelho, a não ser o que Cristo Jesus é o único que pode te salvar. Não dê ouvido a outra voz. No capítulo 14 de João, está escrito Jesus Cristo, no versículo 6, capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo diz aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não adianta alguém querer pregar de profeta A, profeta B, profeta C, profeta D. Não, o único que salva é Jesus Cristo. Lemos as palavras que foram escritas falando a respeito dos profetas, mas não é os profetas que salvam. Eles seguiram a palavra de Deus e nós também temos que seguir. Só Jesus Cristo foi o único que deu a vida por nós. Jesus Cristo foi o único que recebeu todo o poder do Pai. Todo o poder. Ele diz na sua palavra, todo o poder foi me dado. Então, todo o poder pertence a Jesus na terra. Ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que está nas minhas mãos, que foi me entregue nas mãos,
eu não deixo fugir, nem ninguém toma. Ninguém toma da minhas mãos. Porque se alguém tentar tomar, eu entregarei para o meu Pai, que é mais poderoso do que eu. Você vê que a palavra diz que Deus deu todo o poder a Jesus. Mas mesmo assim, Jesus sabe e entende que Deus tem mais poder. Sendo que, se nós formos observar pela palavra, ele disse também: eu e meu Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então, não existe outro evangelho a não ser o que Jesus Cristo é, o Salvador. Está escrito na palavra do Senhor, no versículo 17, em que um cidadão traz o seu filho até aos discípulos de Jesus para ele ser curado, e os discípulos não curam aquele jovem. Então esse homem, ele se aproxima de Jesus, e o que me chama a atenção é que ele se aproxima de Jesus e não observa quem está por perto, quem está por longe. Ele não quer saber de outra coisa a não ser cair de joelho na presença de Jesus. Está escrito no capítulo 17, versículo 14, e diz assim, ó, e quando chegou a multidão, E quando chegou a multidão, prostou-se um homem prostrado de joelho, dizendo: tende misericórdia do meu filho. Assim, quando este homem chegou até Jesus, diz assim, e quando chegou a multidão, aproximou-se-lhes um homem, impondo-se de joelho, e lhe dizendo, diante dele, dizendo: Senhor, tende misericórdia do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. E eu trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Jesus Cristo, estando no meio da multidão, apareceu esse homem. Eu tenho certeza que esse homem, além de os discípulos, ele deve ter levado seu filho para outras pessoas, mas não teve jeito. Aí, como ele vê falar dos discípulos de Jesus, eu creio que ele diz: eu vou levar até os discípulos que eles vão curar o meu filho. Quando alguém se aproxima de você, que é um cristão, de você que é um pastor, de você que é um presbítero, é um diácono, pedindo oração, é porque ele vem com aquela alegria, com aquela fé que você vai orar, Deus vai lhe ouvir e aquela pessoa vai ser curada. Mas não é assim que está sucedendo. Porque ele vem, mas aquela pessoa não está preparada. Como aqui, nós estamos vendo que os discípulos não estavam esperando ou preparados, mas nós que somos cristãos, nós temos que estar preparados todos os dias das nossas vidas. É como nós lemos lá no capítulo 7,
Versículo 24. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica. Se você ouve a palavra de Deus e põe em prática, vive pondo em prática, você vai ser um homem preparado. Você vai estar preparado para aquelas coisas que vai surgindo no dia a dia, na sua jornada. Mas para você estar preparado, você tem que desviar das coisas do mal. Jesus Cristo disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está te chamando para viver uma vida regada com a palavra de Deus. Não é regada de dinheiro, não é regada de bens, não é regada de vaidade, não. É regada da palavra do Senhor. Que você é a flor, é o pé de planta. Jesus é o jardineiro. Ele vai regar de acordo com o que você precisar, dependendo do que você precisar diante de Deus. Deus vai te observar e vai regar. Mas para você ser regado pelo jardineiro, que é Deus, que é Jesus, você vai ter que estar de acordo com a palavra. Este homem, ele não pensou 3 vezes, esse homem ele não imaginou, ele não olhou para a multidão, ele não se envergonhou, ele correu, se prostrou de joelho e já começou a clamar. Eu creio que muita gente se escandalizou quando viu aquele homem se prostrar de joelho. Você já imaginou uma pessoa se prostrar de joelho no meio da rua? Esse homem estava aqui de joelho no meio da multidão e começou a clamar a Jesus. E ele reclamou. Ele disse: eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam curar o meu filho. Então tem pessoas, tem teólogo que já diz que era porque os irmãos, não era para os irmãos curar, quem era para curar era Jesus, porque aquele ali era para Jesus. Não. Jesus depois, no outro versículo, no versículo 17, Jesus diz assim: Jesus respondendo disse-lhe: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-nos aqui. Então Jesus chamou os discípulos, não foi o homem que Jesus chamou de incrédulo, não foi o homem, foi os discípulos, foram chamados de incrédulo por Jesus. Então, o que eu quero dizer? Todo aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica. Jesus diz: vigiai e orai. Os discípulos não estavam orando, os discípulos não estavam se preparando, mas eram os discípulos. E aquele homem confiou nos discípulos, levou o seu filho, mas eles não curaram. Leva até Jesus. Jesus chama o quê? Geração incrédula e perversa, até quando sofrereis, até quando estarei convosco? Palavra de Jesus, não é do presbítero Walter. Jesus repreende aqueles homens, viu? Da mesma forma, Jesus também repreende a nós. Nós temos que estar preparado como a palmeira do ribeiro. Fixar as nossas raízes em Cristo e lá na frente você vai ver Jesus dizendo: e nada vos será impossível. Nada vos será impossível para aquele que crê, mas tem que obedecer. E aqui Jesus repreende e diz assim: repreendendo Jesus o demônio que saiu dele, do jovem, e naquela hora o menino sarou
E então os discípulos se aproximaram-se de Jesus em particular, dizendo: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus, no capítulo 20, Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque se verdadeiramente vós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: passa-te daqui para acolá, e nada vos será impossível. Então Jesus respondendo aos discípulos, porque eles em particular foram até Jesus e disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Então a fé, a falta de fé não é de agora, a falta de fé é desde o princípio, desde a época de Cristo. E o que mais me chama a atenção é que esses homens andavam com Jesus, via Jesus fazer prodígios, sinais e maravilhas, Jesus ressuscitar mortos, Jesus operar tudo quanto era de milagre, e mesmo assim esses homens não tinham fé suficiente. Verdade seja dita. Não, mas isso era para Jesus. Não. Não. Jesus, no capítulo 14 de João, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Vamos buscar lá em João para você ler. No livro de João está escrito isso que eu acabei de falar. Vamos tudo pela palavra. Eu sou analfabeto, me perdoe, mas Jesus Cristo nos dá essa palavra e nos ensina. Ele vai nos ensinar, porque Cristo é o nosso professor. Vou procurar aqui, viu? Jesus Cristo nos adverte, disse-lhe Jesus: aqui, capítulo 12, capítulo 14, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior do que esta, porque eu vou para meu Pai. Então Jesus, ele diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior do que essa, porque eu vou para o Pai. Então Jesus, ele nos dá plenos poderes, nos dá plena liberdade para nós buscarmos a Ele, e tudo quanto nós pedirmos vos será feito. E Ele diz mais na sua palavra, no versículo 13: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. No versículo 13 do capítulo 14 de João. Então Jesus nos dá a liberdade e nos dá o poder. Mas para isso nós temos que voltar lá para Mateus, onde ele diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhou a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, você vai pedir tudo e Deus vai fazer com que aconteça. Amém, meu querido? Deu para entender? O analfabeto está aqui nesta manhã
trazendo uma reflexão de como está a tua vida diante de Deus, diante de Jesus. Como nós estamos diante de Jesus? Nós temos lido a palavra, nós temos buscado, nós temos oferecido o nosso sacrifício? Ou só estamos julgando o nosso irmão, condenando, olhando a vida do nosso irmão, vendo a queda do nosso irmão e achando bonito? Não podemos fazer isso. Não podemos rir, como diz, do sofrimento alheio. Nós temos que chorar com ele, porque não é alheio, é nosso também. O mundo está vivendo um caos porque o povo de Deus esqueceram de orar. Orar sem cessar. Orar, vigiar. E pôr em prática tudo que Deus manda que nós façamos. Amém? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê um dia abençoado, que Deus faça com que você seja uma pessoa prudente e continue, permaneça edificado na rocha, que é a rocha é Jesus. A rocha é Cristo, só Ele é quem tem para nos dar força e poder. Tudo é com Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. Que Ele seja louvado em seu dia, todos os momentos da sua vida. Amém? Eu te convido agora para orar comigo. Você que está lá do outro lado do mundo, não sei onde você está, onde você vive. Eu confesso que eu já pensei até em parar de gravar os vídeos, mas Deus não deixa. Eu não gravo vídeo para ganhar dinheiro, nem para ficar famoso. Não, eu gravo vídeo para que o nome do Senhor apareça em todo lugar do mundo e seja exaltado. Se você achar que esse analfabeto deve continuar, curte, compartilha, te inscreve. E desde já quero falar para todos alguns, não é muitos, mas tem. As pessoas que me seguem, que se inscreveram, que nós estamos impossibilitados de responder algo agora porque nós estamos sem internet. Aqui em São Paulo nós fez o pedido, você sabe que não é ligeiro, né? E estamos esperando eles me ligar à internet. Disseram que era dia 29, não vieram, dia 30 não vieram, nós estamos esperando hoje. Mas quando eles ligar, vocês vão ter a resposta às perguntas, o agradecimento. Desde já eu agradeço a vocês pela vida de vocês, agradeço a Deus, agradeço a vocês por se inscrever, por compartilhar, por curtir, até também por comentar. Que Deus possa abençoar vocês grandemente e que vocês possam espalhar um pouquinho da semente do Evangelho. Que nós somos a semente e nós temos que germinar. Jesus Cristo, no capítulo 15 de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que dá fruto limpa, toda aquela que não dá fruto corta e joga fora, vai para o fogo, mas toda aquela que dá fruto limpa ela, para que ela dê mais fruto e os seus frutos sejam maravilhosos. Então nós temos que germinar, nós temos que dar fruto. Como nós vamos dar fruto até às vezes com a nossa própria existência.
nossa vida, como diz, sendo educado com as pessoas, sendo gentil, sendo uma pessoa caridoso, de alma e corpo e alma bondosa. Quer dizer, bom é Deus, nem Jesus quis ser bom. Mas na linguagem do povo, as pessoas que ajudam, o povo diz que é bonzinho, que é bom, mas não é porque tem parte de Cristo nele. Ele faz parte do corpo de Cristo. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, do povo de Cristo, eles têm que ser caridosos, honestos, trabalhadores, para viver bem, honrando a palavra, honrando seu pai e sua mãe, sendo fiel em tudo, mesmo que erre, mas tente fazer a coisa certa. Amém? Deus lhe abençoe grandemente. Te convido para orar comigo. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã, Senhor, de quinta-feira, eu quero te agradecer por este momento tão gostoso que o Senhor nos permite de estar aqui agora falando com o teu povo, levando uma mensagem para que eles fiquem espertos, trazendo a tua palavra para cada coração, que o Senhor realize o desejo de cada um conforme o teu querer. Leva o cobertor para aqueles que estão com frio, dá o aquecimento para eles se aquecer, matar a fome daqueles que estão famintos, ajudar aqueles que necessitam. Senhor, eu te peço, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão a ponto, às vezes, de querer tirar a própria vida, aqueles que vivem lamentando, que vivem chorando, que vivem sofrendo no seu dia a dia. Pai, eu quero te agradecer por todos eles, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada um deles. Em nome de Jesus. Amém? E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.